Oi, meus amores, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. A prof está morrendo de saudade. Não vejo a hora das nossas aulas presenciais voltarem. Enquanto elas não retornam, nós vamos nos encontrar sempre aqui neste canal, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Graziela Pacheco, professora de matemática da Rede Municipal de São José. Trabalho na Escola Altino Flores e na Escola Interativo. Você que é meu aluno, pode verificar se esse vídeo é das atividades referente às suas atividades na descrição do vídeo, tá bom? E você que não é meu aluno, pode acompanhar também, relembrando aí um pouco do conteúdo de matemática. Vamos lá? Vem comigo então. Olha só, nós vamos fazer então esse terceiro modo todo de correção das atividades. Essa atividade aqui é referente à primeira aula do módulo 1. Nono ano, tá? Então vamos lá. Essa atividade é uma atividade bem tranquila, bem fácil, só que tem muita importância. Por quê? Aqui vocês vão identificar, então, no nosso radical, quem são cada termos, né? Aqui a gente tem um radical e eu preciso identificar cada um deles, cada valor que tem ali. Eu preciso identificar esse valor, o que ele representa, quem é ele, esse daqui. E esse valor que está aqui, ó, que vocês já aprenderam que quando ele não aparece é o 2. É o único que vai ficar ali escondidinho, oculto, o número 2. Então, vamos lá. Primeiramente, quem é o índice da letra A? Vamos lá, aqui é a letra A. Índice sempre é o cara que está aqui, ó, olha só, esse daqui. Quando ele não aparece, ele é o 2. Então, aqui na letra A vai ser o 2. Ok? Na letra B, então, professora, quem é? Olha só, se é o responsável aqui, ó, é o 4, certo? E na letra C, professora? Quando não aparece, quem que é, então? Muito bem, é o 2. Olha só, aqui é o 2. O índice é responsável também de fazer a leitura desse radical. Por exemplo, quando tem o índice aqui 2, a gente chama isso aqui de raiz quadrada. Índice 4, raiz quarta, tá? Vamos lá, então. A raiz. Olha só, quem é a raiz, professora? A raiz vai ser o resultado. Por isso que a gente sempre fala assim, qual que é a raiz quadrada de 49? Qual que é a raiz quadrada de 49? A raiz é o resultado. Qual é o resultado, né, da raiz quadrada de 49? É o 7. Então, vamos lá. Na letra A aqui, a raiz vai ser o resultado. Então, é o número 7. Esse cara aqui. E na B, professora? Opa, se a prof falou que é o resultado, então quem é? É esse aqui, ó, o 2. E na C, prof? É o 5, muito bem. Fácil, né? Professora, e agora? Vou identificar o radicando. Ai, professora, que palavra mais difícil, mais estranha, radicando. A gente quase não escuta, mas ele é bem importante, tá? Nós vamos para as próximas atividades, para poder resolver, é muito importante você identificar cada termo aqui, quem é cada um deles. Então, radicando, quem vai ser? Radicando é aquele cara que tá aqui, ó, aqui dentro do nosso símbolo ali, que a gente já vai saber como é que chama, tá? Olha só, o A, então, é o 49. O B, quem é o B? O radicando da letra B? O 16. E da letra C, quem é o radicando da letra C, então? Muito bem, o 25. Opa, que 5 mais feio, né, prof? A prof vai arrumar. Muito feio. Não ficou aquela coisa, mas tá bom, né? E o radical, então, professora? Olha só. Professora, eu tô encucado. Se eu já descobri quem é cada um deles, não sobrou mais nenhum número, professora. Quem é esse tal de radical? Radical vai ser essa operação de radicação aqui, ó. Esses aqui, ó, tudinho aqui vai ser o meu radical.
Lembra quando a gente estudou nos módulos anteriores que a gente fala assim, ó, multiplicação de radicais. Eu vou multiplicar esse radical com outro radical, ok? Por isso, o nome aqui, ó, radicais, operações de radicais. Radical é esse daqui, ó. Qual que é o resultado da adição dos radicais? Por isso que o valor aqui do resultado, ele não entra. Ele é a resposta disso aqui, dessa operação, tá? Ele não entra. Então, aqui da letra A, vai ser o meu radical, vai ser a raiz quadrada de 49. O B, quem é que vai ser, professora? Então, aqui, olha só, o B vai ser esse daqui e o C vai ser isso daqui. Fácil, né, turma? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado de resolver isso daqui, porque a gente vai utilizar aí nas próximas atividades, então, tá? Do primeiro dia de aula, então, do primeiro módulo, a gente resolveu aqui a atividade 1. Vamos agora para a atividade 2. Olha só. Na atividade 2, era só para dizer se o meu radical ele pertence para o conjunto dos reais ou ele não pertence, tá? A gente utiliza essa simbologia aqui, ó. Isso aqui para pertence. E isso daqui, ó, para não pertence. Dentro da matemática, a gente usa muitos símbolos, tá? Vocês têm que ir se acostumando, não é difícil. Então, vamos lá. A letra A de vocês perguntava se a raiz quadrada de 16, se ela pertence ao conjunto dos reais. Vamos ver, eu consigo tirar essa raiz? Quem é a raiz quadrada de 16? Qual que é o número que ele vezes ele vai me dar 16? Muito bem, o 4. O 4 é um número que pertence ao conjunto dos reais? É. Então, esse daqui pertence, tá? A B, vamos lá. Na letra B, ele perguntou se a raiz quadrada de 9 pertence ao conjunto dos reais. Vamos ver, eu consigo tirar a raiz quadrada de 9? Consigo. Tem um número que ele vezes ele me resulte ao 9? Tem, o 3. 3 vezes 3 é 9. Então, ele pertence. Porque lá no conjunto dos reais, o 3 está incluso lá também, tá? Vamos lá para C, então. Quem é a C? Na C, ele está me dizendo que a raiz quadrada de menos 16, ela pertence ao conjunto dos reais? Opa, vamos ver. Professora, acabamos de tirar a raiz quadrada de 16, que é 4. Ótimo. Olha só. Se eu fizer 4 vezes 4, vai me dar 16. Ok? Se eu fizer menos 4 vezes menos 4, eu faço a regrinha de sinal, lembro? Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Opa! Se o meu resultado for tanto negativo quanto positivo, a resposta dele vai ser positiva então. Então, olha o que eu posso levar no conceito. Que sempre quando o meu radicando for um número negativo, eu não consigo extrair uma raiz se o meu índice aqui for um índice par, um número par. Por exemplo, aqui é 1, 2, é par, não consigo. Agora, vamos lá. Se eu tivesse, vamos usar um outro exemplo. Se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8. Por que a prof está trazendo esse exemplo para vocês? Para vocês entenderem. Opa, vou pegar um outro exemplo que já tem ali no exercício de vocês, que é a raiz cúbica de menos 27. E aí a gente já resolve essa. Vamos lá. Essa aí é a letra H, tá? Raiz cúbica de menos 27.
Professora, eu posso falar então que sempre quando o radicando for negativo, ele não vai pertencer aos reais? Não posso. Por quê? Porque vai depender do meu índice. Se o meu índice for par, ele não pertence aos reais. Eu não consigo extrair essa raiz. Não existe uma raiz aqui, tá? Então, ele não pertence. Agora, se o meu radicando for negativo e o meu índice for um índice ímpar, como tem aqui, ó, aqui eu tenho 3, eu consigo, por quê? Qual que é o número que ele vezes ele vai me dar 27? O próprio 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 é 27. Então, vamos lá. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se ele for positivo, o resultado seria positivo, certo? Como ele é negativo, aqui vai ser negativo também. Porque quando eu faço a regrinha aqui, ó, de menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, eu faço a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, a letra H, ela pertence ao conjunto dos reais, tá? Esse aqui, então, não pertence. O D. Vamos lá, a letra D é a raiz quadrada. Só deixa eu verificar se é raiz quadrada. Raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1. Opa! Existe um número que ele vezes ele vai dar menos 1? Existe. É o menos 1. Por quê, prof? 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Menos com menos mais com menos menos. Índice ímpar. Resultado pertence aqui, ó. Aqui pertence. A letra E está pedindo, então, a raiz quadrada de menos 9. Opa, nós já vimos, olha aqui, ó. Raiz quadrada de mais 9, eu consigo extrair. Agora, a raiz quadrada de menos 9, meu radicando aqui é menos 9 e o meu índice é par, não existe. Não tem como. A F, então, raiz quadrada de menos 36, também não consigo tirar. Não pertence. 3. H a gente já fez, essa daí aí. Aí, então, raiz quinta de menos 243. É isso? 243 é. Meu radicando é negativo, meu índice é ímpar. Opa, já é um bom começo. Então, aqui eu consigo extrair essa raiz. Vai me dar menos 3. Essa pertence ao conjunto aí dos reais. As letras, então, que pertence é a letra A B, a D, a I e a H, que não tá aqui também, tá bom? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a correção da nossa primeira aula. Nós vamos, então, aí, no próximo vídeo, fazer a correção da nossa segunda aula. Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês, tá? Beijinho. Tchauzinho.